Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito tudo sobre Mundial de Clubes. Então vai, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos dos seus grupos de WhatsApp, comenta aqui no vídeo, ativa a notificação, porque aqui a gente chapa no teu peito tudo de Mundial de Clube. Aqui é um portal exclusivo só sobre Mundial de Clube. E galera, vamos aí galera, dá like aí pra nós. Esse é o ano do Super Mundial, mostra pra todo mundo o único canal que fala da competição mais importante, que é esse daqui de Mundial de Clube. Então vai, velho, se inscreve, dá uma força pra gente que estamos crescendo. Qual que é o tema de hoje? Seattle Sounders no Super Mundial de Clubes FIFA. Galera, esse é o 7º episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial de Clubes que nós estamos aqui no canal, falando sobre todos os clubes que irão disputar a competição mais pica, mais tocha do mundo, que vai ser agora no meio do ano. E chegou na hora da gente já terminar aí, finalizar o grupo B. Com exceção do Botafogo, nós já falamos do PSG, nós já falamos do Atlético de Madrid, pulamos o Botafogo porque os clubes brasileiros eu já falei pra vocês que eu vou falar ao final. Então nós vamos falar agora do time da casa, do time dos Estados Unidos, Seattle Sounders. Caramba, Seattle Sounders, o que eu vou falar de Seattle Sounders pra vocês aí, né? Galera, o Seattle Sounders é um clube, como a maioria dos clubes americanos, é um clube novo. Ele surgiu em 2007 e começou a rodar o campeonato, a Major League Soccer, que é a primeira divisão do campeonato americano, em 2009, pouco mais de 15 anos. Ele veio de um clube da década de 70 que havia sido fechado. Eles chamam de, assim, que o Seattle Sounders é um clube Fênix. Que esse clube da segunda divisão americana havia fechado, e daí foi uma expansão dessa franquia que também tinha o mesmo nome. E aí surgiu, como todo clube estadunidense, né, americano que surge, normalmente eles trazem um medalhão aí pra dar um up aí no time, né, movimentar o mundo do futebol, trazer um medalhão pra tocar o barco, né. Eles trouxeram o Ljungberg, sueco, que já jogou no Arsenal, que já jogou no Groningen. Por ser um clube novo, ele não é um clube repleto de títulos, tá? Após então eles contratarem então o Ljungberg, eles começaram então a competir na primeira divisão americana e começaram a ter um papel importante dentro do futebol soccer americano, né? Porque futebol para eles é futebol americano, né? Para vocês terem uma noção dos títulos de 2009 até os dias de hoje, Seattle, o primeiro título dele foi, ele teve título da US Open Cup, é um torneio aberto estadunidense. Eles ganharam em 2009, 2010, 2011 e 2014. Pra quem se lembra, quando eu comentei a respeito do time do Inter Miami ter ganhado a Supporters Shield, que é o time que mais conseguiu ponto, é o campeão dos pontos corridos do primeiro turno americano, que o Inter Miami, que foi o motivo do Inter Miami ter se classificado pro Super Mundial. Em 2014, o Seattle Sounders ganhou a Supporters Shield. E aí, pela primeira vez em 2016, eles ganharam o campeonato, a MLS Cup, a Major League Soccer americano, que é a primeira divisão do campeonato americano. Então eles ganharam em 2016 e depois repetiram a dose em 2019. Mas o título mais importante do Seattle Sounders, que pra mim parou o mundo naquele ano, foi em 2022 vencendo a CONCACAF. Cara, meus amigos, CONCACAF tá careca de saber que é só time mexicano que ganha. Talvez lá, uma das anteriores, lá quando a gente teve a modalidade do Mundial, a partir de 2005, que começou a incluir os campeões da CONCACAF, teve acho que o Deportivo Saprissa, ali da Costa Rica, que ganhou um dos campeonatos. Predominantemente o resto foi tudo mexicano, foi Monterrey, Cruz Azul, América do México, né, Pachuca, como no ano passado. Só que em 2022, meu irmão, pela primeira vez, um time americano ganhou a CONCACAF e foi pro Mundial de Clubes. Foi o título deles. Eles bateram o León, eles bateram o New York City, que é um time de expressão dentro dos Estados Unidos. Bateram na final o Pumas do México com uma vitória avassaladora. Primeiro foi empate na casa do Pumas por 2-2 e depois uma vitória de 3-0 em Seattle. Galera, o Lumen Field lotado. Aquilo ali pra mim, pela primeira vez um time norte-americano no Mundial de Clubes, falei, pô, cara, isso é um negócio inédito, né? Pô, é muito diferente. Um time americano que teve a capacidade de bater o time mexicano, né? Nem o Inter Miami teve a capacidade. O Inter Miami foi porque é o time representante da casa, né? Mas enfim, só que chegou no Mundial, já perdeu na primeira partida de 1-0 pro Al Ahly, né, o gigante africano, mas botou a bandeirinha dele já no Mundial de Clube, já participou em 2022 no Mundial de Clube. Aquele Mundial que o Flamengo perdeu de 3-2 pro Al Hilal, e Al Hilal depois fez aquela final insana de 5-3, que o Real Madrid ganhou. Então Seattle é uma cidade na costa oeste dos Estados Unidos. O estádio deles é o Lumen Field, capacidade aproximadamente de 68 mil pessoas, né?
Até na final da CONCACAF parece que tinha 70 mil pessoas nesse Lumen Field. Cara, é um estádio, coisa mais linda, assim, eu olhando os vídeos do estádio, os pórticos, ele me parece muita bomboneira, sendo um estádio vertical. E eles têm uma banda lá, fazem um barulho do caramba. Comparar a torcida sul-americana, a torcida de alguns clubes europeus, com uma americana. Mas a característica da torcida do Seattle é de fazer muito barulho. Então, como vocês sabem, o Seattle, então, ele foi classificado pela CONCACAF por ter ganhado a CONCACAF em 2022. Não sei se é por sorte ou por azar, caiu no grupo da morte. De PSG, Atlético de Madrid e Botafogo. Eu não tenho nem o que falar. Se o Botafogo já tá ferrado nesse grupo, né? Vocês viram aí PSG, Atlético de Madrid moendo nas suas ligas, moendo aí na Champions League. Coitado do Seattle, né, galera? Coitado do Seattle Sounders. O time que ganhou em 2022, alguns personagens desse time já não estão mais no clube. O clube não mudou tanto, mas não estão mais no clube. Então vai ser uma missão difícil. Mas nem nunca, nem sempre, nem jamais. Cuidado! Eles jogarão em casa, no estádio deles. Somente o Seattle e o Inter Miami jogarão em casa. Só 2 times dos 32. Isso pode fazer diferença? Galera, eu acredito que sim. Acredito que um time que joga em casa no seu estádio, e ainda sabendo que a torcida ela é presente, cara, na final da CONCACAF tinha 70 mil pessoas. Então, sabendo que é uma torcida presente, eu acho que pode dar tentar usar a palavra melhor, uma aproximada. Talvez a goleada não seja garantida em cima deles, mas pode acontecer surpresas. Mas ele não é um time forte, né? A MLS não é uma competição de altíssimo nível, né? A MLS normalmente está abaixo ainda da Liga Mexicana, e a Liga Mexicana sempre tem problemas ali no Mundial, né? Principalmente enfrentando os times da Europa. Mas a Liga Americana, ela não é uma liga muito forte, eu vejo até pelo Inter Miami. Para falar um pouco do treinador, é o Brian Schmetzer. Ele é alemão, o pai dele era jogador amador e ele foi jogador também da MLS dos Estados Unidos. É um treinador experiente, mas ele já está aí desde 2016. E galera, 3 jogos do Seattle serão na casa dele, né? No primeiro jogo, ele vai pegar o Botafogo e depois ele pega, consequentemente, Atlético de Madrid e PSG. Não é um time tradicionalíssimo dos Estados Unidos, quem dirá do mundo, né? Um time novo. E eu acredito que para ele ter alguma chance é muito difícil. O que eu acho que vai acontecer, quem perder ponto pro Seattle, quem conseguir um empate, não ganhar do Seattle Sounders no grupo da morte, no grupo B tá ferrado. Eu tava vendo alguns jogos, ele recentemente perdeu pro Cruz Azul nas oitavas de final da CONCACAF por 4-1, já não disputa a CONCACAF, tá em 12º da Conferência Oeste, não tá bem na Conferência Oeste hoje, tá tendo dificuldades com os próprios times dos Estados Unidos, não tem previsão de grandes reforços por hora, eu li as notícias, não tem previsão de grandes reforços. Ele é um time, né? Eu vou pegar inclusive a formação que ele jogou, né? A CONCACAF, que normalmente é a formação mais poderosa para a competição mais importante. Ele tá jogando num 3-4-3. E a formação aqui que ele enfrentou o Cruz Azul. Esse goleiro aqui, o Stefan Frei, é um ótimo goleiro, ele é americano. Cara, o que ele catou na final da CONCACAF contra o Pumas não tá escrito, ele pega muito bem no gol. É um bom goleiro, tá? Estou um pouco do restante dos goleiros da MLS, pelo que eu tenho visto. Jordan Morris, que está machucou nesse jogo do Cruz Azul. Esse Jordan Morris já jogou no Swansea da Inglaterra, é um cara, dá bons dribles e bons passes, 2 gols passaram pelo pé dele na final da CONCACAF, mas ele tá machucado, eu acredito, não sei se ele vai estar pronto para o Super Mundial, mas é um jogador que chama a atenção. Esse Albert Rusnak, ele é um cara da Eslováquia e ele já jogou no Manchester City, depois ele foi pra MLS, ele também é um cara, um articulador, joga como meio esquerdo, antes ele era meio campista, né? Em 2022 ele estava no time vitorioso, hoje ele já tá como um atacante esquerdo, eu falei meio esquerda, como um atacante esquerda, né? Só que os outros jogadores, eu assistindo os jogos recentes aí, o jogo contra o Cruz Azul, jogou agora contra o St. Louis, não é um time que deve incomodar ninguém em Super Mundial, é um time que terá grandes dificuldades aí para sobreviver no Super Mundial, principalmente porque, apesar de estar jogando em casa, mas tá no grupo da morte, né? Vai pegar um PSG, um Atlético de Madrid, são outra prateleira, né? Do futebol, né? Para avaliar o Seattle Sounders, né? É um time que eu fico muito feliz de ter 2 times dos Estados Unidos, né? No Super Mundial, por ele ter conquistado a vaga ganhando um título da CONCACAF, apesar de só ter participado de um Mundial e já ter saído na primeira fase, né? Eu tô muito feliz dele estar participando, mas nesse momento é aquele momento em que eu tenho que dar nota pro time, né? Então 1 é fraco, 2 é regular, 3 é forte, 4 é super bombado, sem sombra de dúvida, assistindo os jogos, a formação, o elenco, a posição dele na MLS do 12º da Conferência Oeste, e já tendo sido eliminado na CONCACAF aí pelo Cruz Azul. A nota que eu dou pra esse time é um time fraco, não chega nem a ser regular, eu acredito que ele tá até abaixo do Inter Miami, mas pode talvez incomodar o Botafogo, pode
pode acontecer alguma zebra aí por eles estarem jogando em casa. Não sei o que o Schmetzer, né, que é o técnico deles, vai aprontar aí, mas vamos ver, vamos esperar pra ver, né? Vai estar jogando em casa pelo menos e a torcida é barulhenta. E o vídeo que eu escolhi ao final é a vitória do Seattle Sounders em cima do Pumas. Final da CONCACAF em 2022 em que o Seattle Sounders amassou o Pumas do México na final, ganhando de 3-0. Galera, vocês têm que ver os golaços. Eu acelerei o vídeo aqui, porque o único vídeo que eu encontrei tem quase 5 minutos. E para não tornar o nosso vídeo muito longo, eu acelerei ele para 1.5 aqui para vocês assistirem, tá? Então vamos lá. Olha o John Morris atacando. O atacante era também um peruano, Rui Dias. Muito bom ele, também meteu o gol. Olha esse goleiro. Olha o Frei. Fry, chama de Fry. Rui Dias, primeiro gol. Mexeriba. Raul Rui Dias, mas já saiu já também esse jogador, não faz parte mais de Seattle. Dá uma olhada na jogada do Rusnak, que eu falei pra vocês que jogou no City. Tô falando que esse goleiro deles é bom. Esse cara pega muito, viu? E pegou no jogo do Santo Luís aí, há 2 dias atrás. Lembrando que o Lodeiro tava nesse time. Lodeiro que jogou no Ajax. Jogou no Botafogo, jogou no Boca Juniors, uruguaio. John Morris, Lodeiro para Rui Dias. Que jogada, velho. Cara, que golaço, velho. Que contra-ataque. Como eu disse, Morris para ele, né? Olha o Morris de novo. E o Lodeiro fazendo aos 88. Jogada desse Morris, tá? Cara, que loucura, cara. O time americano ganhando a CONCACAF. Pena que o Morris tá machucado, o Lodeiro já saiu do time, esse Rui Dias já saiu do time, Rusnak continua jogando. Seattle Sounders não tem a mesma formação do time que ganhou a CONCACAF, tá? Talvez o Morris, ele se recupere. Tem outros jogadores bons ali. E vamos aguardar, né, galera? Vamos aguardar aí pra ver o grupo da morte, o Botafogo enfrentando o Seattle Sounders aí já na estreia, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Galera, mais uma vez, like no canal, se inscreve no canal, vai dar uma força, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Porque aqui, velho, eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até a próxima!